O intestino faz parte do nosso sistema digestivo e ele é responsável pela finalização da absorção de alguns nutrientes e também da água e pela eliminação de resíduos. No nosso intestino residem mais de 3 trilhões de bactérias. E essa microbiota, ela é de essencial importância para o funcionamento do nosso intestino e também para o funcionamento de todo o resto do nosso corpo. Essa microbiota intestinal, ela ajuda na absorção de algumas vitaminas, na absorção de alguns nutrientes, ela protege também em relação às bactérias nocivas ao intestino, ela aumenta a imunidade do nosso intestino e também do nosso sistema imunológico como um todo. Além disso, essa microbiota, ela produz substâncias como, por exemplo, a serotonina, que faz parte da nossa regulação emocional. Meu nome é Núbia Oliveira, eu sou fisioterapeuta, eu sou especialista em osteopatia e também trabalho com práticas somáticas, pilates e reeducação postural global. E o intuito desse vídeo hoje é te ajudar a compreender a dimensão da importância do nosso intestino como um todo e, logicamente, te dar orientações de como a gente pode, na prática, introduzir hábitos diários que vão ajudar o nosso intestino a funcionar melhor. O seu intestino, ele não é somente para a digestão. Ele é um centro silencioso, regulador das suas emoções, da sua energia e da sua disposição. É impossível falar sobre saúde intestinal e não falar sobre uma boa alimentação. Uma alimentação balanceada, rica em fibras e, muito importante, com uma boa ingestão de água, porque de nada adianta você ter uma alimentação rica em fibras se você também não bebe água. Outra coisa importante que eu preciso falar é sobre a saúde bucal. O sistema digestivo, ele começa pela boca. Então, fazer a raspagem da língua pela manhã, antes mesmo de escovar os dentes, antes de se alimentar, é de suma importância para que a gente consiga manter a saúde da boca e, consequentemente, do intestino, porque ali você já estimula a salivação, já melhora também a questão digestiva e também você já começa eliminando algumas bactérias nocivas que podem, porque todo alimento passa pela boca, que podem descer para o nosso intestino. E agora a gente já vai entrar para uma questão mais mecânica, logicamente fisiológica também, do funcionamento intestinal, que é a ingestão de água pura em jejum. É água pura, tá, gente? Não precisa ser água com limão, não precisa ser água com cúrcuma, é água pura em jejum. A orientação que coloproctologistas, gastroenterologistas nos dão é de consumir pelo menos 500 ml de água em jejum, 30 minutos pelo menos antes da nossa primeira refeição. Então, o que eu sugiro aqui é que você, se você não tem esse hábito, você comece bebendo meio copo de água, depois aumente para 1 copo de água e vai aumentando gradativamente. Você levanta, faz o consumo de água, vai fazendo suas coisas, se arrumando para o trabalho, ou cuidando mesmo dos seus afazeres ali, da sua rotina matinal, enquanto chega o momento de você tomar o seu café da manhã. Por que que isso é importante, gente? Essa quantidade de água que chega no nosso intestino, inicialmente, sem nenhum alimento ter sido colocado ali, estimula a movimentação do intestino, a movimentação natural e própria do intestino, ou seja, já dá uma acordada para que ele comece a funcionar. Hidrata as fezes que podem estar presentes ali no intestino, então vai evitar a prisão de ventre, vai evitar que elas fiquem ressecadas, endurecidas, e isso também causa uma limpeza da região, tanto do
intestino, por isso que é tão comum muitas pessoas sentirem vontade de evacuar após beberem água de manhã, tanto intestinal quanto uma limpeza do nosso sistema urinário, né? Você também estimula os rins a funcionarem melhor e também vai estimular a urinar mais, você já começa fazendo uma limpeza nessa região. E continuando em relação a hábitos, nós precisamos respeitar o desejo de evacuação. Isso é uma coisa que a gente começa a desaprender desde muito pequeno, a controlar o intestino, né? Quando sente o desejo de evacuar, às vezes os pais já pedem para as crianças segurar, né? Fala que não pode naquele momento. E no nosso dia a dia também, por pressa, por estresse, vem o desejo de evacuação. Às vezes você pode, né, ir ao banheiro, você está em casa, está num ambiente que você pode utilizar o banheiro, mas você segura, simplesmente porque já criou um hábito de segurar, né, de ignorar esse desejo, e por fim o intestino começa a entender que não é toda vez que ele quer funcionar que ele vai poder funcionar, e ele começa a ficar preso, ele começa a segurar, e isso vai ressecando as fezes que estão lá naquele intestino, elas vão se desidratando e pode causar uma prisão de ventre. Respeitar a rotina intestinal. Além de respeitar o desejo de evacuação, é importante que você respeite a rotina do seu intestino. Na hora que você se sentar no vaso sanitário para evacuar, não fique com a cabeça nos problemas, mexendo no telefone, resolvendo problemas, porque isso vai interferir no nosso intestino. O intestino ele é super sensível às nossas emoções. E com isso, quando a gente está estressado, não está dedicado no momento de evacuação, você pode liberar, o nosso organismo ele pode liberar cortisol, que é um hormônio do estresse, e isso vai impedir, vai prejudicar a sua evacuação. Então é muito importante que na hora que você esteja, né, naquele momento de evacuação, você se concentre, você pode até mesmo pensar no processo que está acontecendo aqui dentro, né, pensar no processo de evacuação mesmo, que isso vai facilitar, vai aumentar ainda mais o desejo de evacuação e facilitar o relaxamento. Além disso, é super importante que você esteja bem posicionado. Então a gente recomenda que use aqueles banquinhos de evacuação, que você vai colocar os seus 2 pés e vai simular a posição de cócoras, que é a posição que facilita o relaxamento dos músculos pélvicos e, consequentemente, facilita a saída das fezes. Outra dica, né, que eu acho bem legal, que eu compartilho muito com amigos, com meus pacientes, é se você tem dificuldade de concentrar nesse processo de evacuação, de relaxar, é você colocar uma música relaxante. Inclusive aqui no YouTube tem várias playlists sobre música para fazer cocô ou música para evacuação. Elas são muito interessantes porque elas realmente começam a criar um hábito no seu cérebro, e você pode ouvir sempre a mesma música, porque aquilo vai te vai ensinando para o seu intestino que é hora de evacuação. E isso também vai facilitar muito. Tem um vídeo da Meg Martins, ela é fisioterapeuta pélvica, nós trabalhamos juntas, muito legal, que ela fala sobre a evacuação, problemas de evacuação, dá muita dica boa. Eu vou deixar o link desse vídeo dela aqui na descrição desse vídeo, e depois eu sugiro que vocês vão lá, dê uma conferida para complementar essas informações que eu estou passando aqui. E agora eu vou entrar na parte mais interessante que eu acho, da regulação intestinal, que é onde a gente consegue trabalhar o nosso sistema nervoso autônomo. O nosso sistema nervoso autônomo, como o próprio nome diz, ele é autônomo, né? A gente não precisa pensar para poder regular ele. Ele vai funcionar. Ele é dividido em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático, que é o de luta ou fuga, ele te prepara para a ação. E o sistema nervoso parasimpático, ele é o sistema nervoso da calma e da digestão.
E o que é importante eu falar sobre isso? No sistema nervoso parasimpático, o principal controlador dele é o nervo vago. E o nervo vago, a gente acreditava até um certo ponto que não tinha nenhum controle sobre o sistema nervoso autônomo. Mas existe um elo que a gente consegue sim ter um certo controle sobre esse sistema nervoso parasimpático, que é a respiração. Porque da forma como você respira, como você controla a sua respiração, você consegue estimular o nervo vago, que é o nervo responsável pelo sistema nervoso parasimpático, né, que é o da calma e da digestão, e assim a gente consegue melhorar a regulação do nosso sistema nervoso autônomo como um todo. Inclusive, eu tenho também vídeo aqui no canal falando sobre algumas orientações de como a gente começar a regular o nosso sistema nervoso autônomo, porque a maioria de nós, pelo estresse dessa vida moderna, está com o nosso sistema nervoso autônomo desregulado e a maioria está mais com o seu sistema nervoso simpático, que é o do estresse, né, da luta, da fuga, mais ativado. Então, nesse vídeo, que eu vou deixar também o link aqui na descrição, eu sugiro que vocês depois dêem uma conferida. Eu dou várias dicas interessantes de como fazer a regulação do sistema nervoso autônomo. Mas eu quero reforçar aqui, nesse momento, sobre a respiração. Quando a gente pratica o movimento respiratório correto, utilizando mais o abdômen, né, a movimentação do abdômen, que é a respiração diafragmática, para poder respirar, esse movimento da caixa torácica junto com a movimentação abdominal, porque à medida que a gente inspira, o diafragma ele se eleva, abre, cresce, a gente expande o abdômen. E à medida que expira, a musculatura abdominal relaxa e o diafragma desce. Essa movimentação que ocorre dentro da cavidade torácica e dentro da cavidade abdominal provoca um certo tipo de massagem nos nossos órgãos abdominais e pélvicos. E isso estimula também o funcionamento intestinal. Além disso, durante a respiração e algumas técnicas respiratórias específicas em que a gente permite que a boca fique mais entreaberta, que a expiração ela movimente essa região aqui da garganta, isso vai fazer uma vibração no nervo vago, que ele tem uma passagem nessa região, e isso vai também estimular o nosso sistema nervoso parasimpático, já que a gente está estimulando o nervo vago, facilitando assim a regulação do nosso sistema nervoso autônomo, que lembra que o nosso sistema nervoso parasimpático, ele é da calma e da digestão, ou seja, se eu tenho um sistema nervoso parasimpático regulado, eu tenho uma facilidade para fazer a minha digestão. Falando sobre a osteopatia no tratamento do intestino, nós temos várias técnicas específicas, né, que são de manuseamento do próprio intestino, né, são manipulações diretas no intestino. Além disso, várias técnicas são utilizadas no diafragma, na região lombar, na região sacral, pélvica, porque tudo isso vai interferir também no intestino. Existem várias ligações nervosas, faciais, que em conjunto, se elas estão mais restritas, por exemplo, um sacro que está bloqueado, que está com dificuldade de fazer sua movimentação, que esteja com alguma inflamação, isso vai interferir na inervação do intestino e, consequentemente, no funcionamento dele. Técnicas também da osteopatia ligadas a músculos, né, músculo-faciais, na região do assoalho pélvico, na região abdominal, da lombar, tudo isso vai proporcionar uma melhora, um relaxamento intestinal e, consequentemente, uma facilidade do intestino funcionar melhor. Outra coisa importante é que na osteopatia também a gente trabalha a questão da percepção corporal, da percepção postural. Não adianta nada a gente fazer todos os tratamentos, né,
tentar manter bons hábitos, mas no dia a dia a gente fica o tempo todo desabado assim com o tronco, comprimindo a região do diafragma e, consequentemente, comprimindo a nossa região intestinal. Outra forma que eu uso para ajudar meus pacientes que têm problemas intestinais são com os exercícios da prática somática. Primeiro que, durante os exercícios da prática somática, é inevitável que a gente faça movimentos na pelve, né? É o primeiro ponto. Então, vai ter movimentos ali específicos para a pelve e específicos também para a região lombar, que são regiões que estão intimamente ligadas com o nosso intestino. Ou seja, se eu tenho uma boa mobilidade pélvica, boa mobilidade lombar, isso vai interferir na nossa mobilidade intestinal, no funcionamento intestinal. E também, né, eu não falei aqui, mas sobre a mobilidade torácica, porque de nada adianta a gente ficar o dia inteiro, né, com a coluna em flexão, desabada, projetando toda a força, toda a compressão do nosso corpo sobre a região abdominal, do nosso diafragma e, consequentemente, comprimindo ali o nosso intestino. Então, a prática somática, né, além de todas as outras mobilidades que no corpo todo, é bem interligada, a pelve é uma das regiões que a gente mais vai fazer exercício, tá? Além disso, dos movimentos específicos, os exercícios de prática somática, eles ajudam a controlar o nosso sistema nervoso autônomo. Por quê? São exercícios gentis, são exercícios que respeitam o nosso corpo, que te provocam uma boa percepção corporal, né? Elas aumentam a nossa capacidade de perceber o que está acontecendo dentro do nosso próprio corpo. E isso vai fazer o quê, gente? Vai estimular o nosso sistema nervoso parasimpático. Além disso, de todas essas coisas, a prática, né, diária de exercícios somáticos, né, com consciência, com presença, com concentração, aumenta o nosso estoque de dopamina, que é um neurotransmissor que ajuda na regulação da nossa força de vontade, do nosso foco, da nossa concentração. E a dopamina, a gente fica nessa busca por ela, né, constantemente em prazeres muito voláteis, né, muito efêmeros. E quando isso acontece, isso não provoca um estoque positivo de dopamina no nosso corpo. Do mesmo jeito que ela vem de uma vez, a gente tem uma satisfação grande, imediata, mas ela passa muito rápido. Com a prática somática, a gente tem um grau de satisfação que ele vai sendo construído aos poucos, né? A prática somática é uma das ferramentas, tem várias outras formas de a gente produzir esse estoque de boa vitamina, de boa dopamina, desculpa, no nosso organismo. E isso vai também regular o nosso sistema nervoso autônomo, diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse, e por isso facilitar essa regulação do nosso sistema nervoso autônomo e, consequentemente, já que o nosso sistema nervoso autônomo, a parte do parasimpático é da calma e da digestão, o que vai acontecer? O nosso intestino vai funcionar melhor. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter uma percepção da importância, a dimensão da importância do nosso intestino para a nossa saúde geral, não somente para a nossa saúde física, mas inclusive para a nossa saúde emocional, tá? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, deixe nos comentários suas sugestões, suas dúvidas, assim a gente vai ajudando a levar informação de qualidade para quem quer, para quem precisa, tá bom? Um beijo e até mais!